Livro de Gênesis, capítulo de número 15. Eu quero ler alguns versículos junto com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Depois desses acontecimentos, o Senhor falou com Abrão por meio de uma visão. Disse a Abrão: não tenha medo, eu defenderei você e lhe darei muitas bênçãos. Abrão respondeu: Senhor Deus, de que bênçãos estás falando? Pois não tenho nenhum filho, e meu herdeiro é o meu mordomo Eliezer. Ele é que não é da minha família, é que é estrangeiro de Damasco, não tendo descendente, ou ele algum criado nascido em minha casa, herdará as riquezas que me dás? Disse, porém, o Senhor: não, seu herdeiro não será Eliezer, nem outro qualquer que não seja seu filho. Você ainda será pai, e o seu filho herdará tudo que é seu. Então Deus levou Abrão para fora em plena noite e disse: olhe para os céus e conte as estrelas se puder. Assim serão os seus descendentes, tão numerosos que não poderão ser contados. Abrão creu no Senhor, e Deus considerou Abrão justo por causa da sua fé. Deus continuou falando com Abrão: eu sou o Senhor que te tirei você da cidade de Ur dos Caldeus, e fiz isso para lhe dar esta terra para sempre. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor ministrou no decorrer do dia, um dia de bastante trabalho. Por volta de umas 6h40 da manhã eu já estava de pé, saí de casa antes das 8 da manhã, para a gente buscar o pão de cada dia, né? E logo quando eu cheguei em casa, tomamos um café rapidinho e falei para minha esposa: vamos para nós adorarmos a Deus. E no meio do caminho eu falei para ela: é lá em Mongaguá. E quando a gente fez o retorno, eu falei para ela: a gente vai precisar fazer o retorno por baixo. Eu com medo de me perder, né? Mesmo sendo de Itanhaém, passando quase todos os dias por aqui. E quando nós chegamos, encostamos o carro ali, ela falou assim: é nessa igreja? Eu falei: é. Ela falou: sempre quis, né, cultuar ali. Falei: então vamos. Deus, ele é cuidadoso, irmãos, nos mínimos detalhes. Às vezes nós passamos por um lugar, às vezes nós olhamos algo e desejamos estar ou desejamos querer aquilo sobre as nossas mãos, e Deus, ele prepara todas as coisas para que o nome dele seja glorificado. O capítulo de Gênesis 15 fala um pouco da história e dos acontecimentos de Abrão. Todos nós que estamos aqui entendemos e sabemos quem foi este homem. No meio do caminho eu meio que lutava com Deus de uma forma humildade de se falar, porque eu queria falar sobre o Gênesis 12, porque o Gênesis 12 é a respeito da chamada de Abrão. A Bíblia diz que o Senhor o chama, e quando o Senhor o chama, o Senhor diz para ele: deixa a tua terra, a terra dos seus parentes e a casa de seu pai, e vai para a terra que eu vou lhe mostrar. A Bíblia diz que o seu pai terá, nesse período, ele é cometido de uma morte, e existe um luto que percorre a casa de Abrão. E a Bíblia diz que havia irmãos dentro daquela casa. O seu pai, um homem que trabalhava no ofício de escultura e de realizar escultura para postes, ídolos, deuses pagões. E Deus, na hora, quando ele vê essa situação, ele entende que naquele momento a morte do pai de Abrão iria impedir de Deus realizar o propósito na vida de Abrão.
Então o Senhor automaticamente já dá uma ordem para ele, dá um decreto para ele: sai da tua casa, sai do meio da tua parentela. Como é que nós, neste momento de caos, de choro, de tristeza, não vamos ter um ombro amigo, não vamos ter uma mão amiga estendida no momento de luto, e nós recebemos uma direção da parte de Deus para que a gente possa sair deste momento e se mergulhar, deixar-se se mergulhar naquilo que Deus tem para nossas vidas. E automaticamente o Senhor falou para Abrão: farei de você o pai de uma grande nação. Olha, se você obedecer aquilo que eu tenho para a sua vida, eu farei algo extraordinário. Aleluia. Isso, irmãos, só é dado a filhos que obedecem. É debaixo de uma obediência, e muitas das vezes, irmãos, Deus ele vai requerer uma obediência que em muitas das vezes nós não estamos dispostos a obedecer. Porque Deus em todo tempo ele sempre irá na contramão daquilo que pedimos ou pensamos. Mas por quê, pastor? Porque o Senhor ele vai além. Aquilo que pedimos ou pensamos só vai a um determinado lugar. Ele tem um limite. Mas aquilo que vai além do que pedimos ou pensamos é algo extraordinário que Deus só tem, e Ele está disposto a dar a filhos obedientes. Mas Deus, esse momento é o momento que eu quero ficar, esse momento é o momento que eu quero chorar, esse momento é o momento que eu quero abraçar, esse momento é o momento meu. E Deus está dizendo: não, não é o seu momento, é o meu momento em ti. Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós. Estar na videira é entender que existe um Pai que zela por nós. E o Pai, irmãos, ele tem visão de águia, ele enxerga aquilo que os filhos naturais não conseguem enxergar. Então talvez você esteja passando por algum processo na sua vida que você queira estar em algum determinado lugar, queira fazer algumas determinadas coisas, e Deus está dizendo: eu não te quero dessa maneira, porque eu enxergo você além. Porque aquilo que você enxerga, irmão, às vezes aquilo que enxergamos, às vezes nos limita. Porque a Bíblia diz que Abrão, ele tinha 75 anos. No capítulo de número 12, Abrão tem 75 anos. A Bíblia diz que essa idade em Salmos é enfado e cansaço. Não tinha mais vigor, não tinha mais força, não tinha mais expectativa. Já não era mais igual os homens dos primeiros capítulos, que viviam 130, 140 e assim sucessivamente. Deus foi diminuindo a idade do homem por ter multiplicado-se a iniquidade. E agora Abraão se depara com 75 anos, achando ele que tudo que ele tinha sobre o seu controle, a sua família, a sua casa, o seu negócio, era aquilo que Deus queria que ele terminasse sobre a sua vida. Ele olhava para as suas condições e dizia: olha, para mim estar bem, para mim estar bom. Mas o Senhor olhava além as condições que ele estava naquele momento. Talvez ele dizia: olha, logo logo eu morrerei sem filho, porque no capítulo 11, do versículo de número 30, diz que Saraí era estéril e não tinha filhos. Então ele tinha um sonho de ser pai, e de repente no meio desse confronto, um sonho de ser pai com 75 anos, com uma mulher que era estéril, Deus aparece para ele, muda a geografia dele. Tem alguém aqui que acredita que Deus muda a geografia? Aleluia. Na geografia natural dele, na geografia de esperanças esgotada, na geografia de angústia em seu coração, olhando a sua idade, olhando a sua família, morte, porque o seu pai Terá acaba de falecer. Deus aparece para ele e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar.
Enquanto você não chegar nessa terra, eu vou te mostrar tudo que você precisa ver nesse caminho. O que você não viu em 75 anos, a partir daqui você vai passar a enxergar. Você está disposto? Você quer? Tem filhos nessa noite que está disposto àquilo que o pai quer oferecer. Tem filhos nessa noite que está disposto ao caminho que Deus quer que você percorre. Descansa o teu coração. O Deus, Ele não nos levará a caminhos que nos levará à morte. Há caminhos que para o homem, Provérbios diz que no final, há caminhos para um homem que parece ser bom, mas no final dele é morte, é tortuoso. Mas o caminho de Deus não, Ele tem paz, Ele tem direção. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você tenha ouvido a voz de Deus soar em seu coração, soar em seu ouvido, e você olha para as suas condições e você diz: é impossível. Mas o nosso Deus é um Deus do impossível. Aleluia. O que é impossível para nós é possível para Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ainda não acabou o que Deus tem para a sua vida. Mas pastor, o Senhor não sabe quais as condições da minha casa. As condições da tua casa não limita de Deus agir, não limita de Deus trabalhar, não limita de Deus fazer. Mas pastor, eu já estou beirando aí uma idade avançada, isso não é problema para Deus. Pastor, o meu lado financeiro não está bom, isso não é limite para Deus, isso não é problema para Deus. Deus, Ele realizará. Então o capítulo de número 12 é uma chamada: eu farei você pai de uma grande nação, abençoarei você e tornarei o seu nome forte, e você será uma bênção para muitos. Deus quer trabalhar em nós, para que nós, moldados em Cristo, sejamos uma bênção para a nação, sejamos uma bênção para o nosso ministério, sejamos uma bênção para a nossa casa. Deus está moldando-nos. E esse moldar de Deus, Ele vai, sabe, irmãos, aquela coisa, eu gosto muito de ouvir o apóstolo Luiz Hermínio, e ele sempre disse que Deus, ele é especialista de desorganizar aquilo que organizamos. Parece meio terrível essa palavra, mas pastor, Deus não é um Deus de organização? Sim, mas a organização dele, porque a organização de Deus, ela vem debaixo de uma direção. A nossa organização não, a nossa organização, ela é muito possessiva. Se algo sai do nosso controle, nós se desesperamos. Quando Abraão está desesperado porque as coisas saíram do controle dele, Deus diz para ele: não se preocupa, aleluia, porque saiu do teu controle, mas nunca saiu do meu. Você está entendendo o que Deus está dizendo nessa noite? Deus está dizendo que Ele fará na sua vida, Ele fará na minha vida, mas Ele precisa que nós acreditemos em Sua palavra. Mesmo que pareça que as coisas não estão acontecendo, mas Deus está movimentando as águas ao meu e ao teu favor. Deus precisa encontrar filhos dispostos a obedecer a sua palavra. Deus está à procura de filhos que entendam o propósito de Deus. Deus, Ele tem uma chamada, e na chamada de Deus Ele tem um propósito. Deus, Ele não nos tirou do mundo só para simplesmente nós estarmos aqui sentados. Deus não te tirou, Deus não te salvou, Deus não te curou, Deus não nos lavou e nos remiu pelo sangue do Cordeiro, e não tampouco nos batizou para simplesmente sermos pessoas normais. Não, o Senhor quer que o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas, porque através de nós, sabe aquela coisa, curados para curar, libertos para libertar, transformados para transformar, com caráter libado em Cristo, para lidar com caráteres que estão conturbados no mundo e voltar a estar ligado em Deus. É isso que Deus tem para cada um de nós.
Então a chamada de Deus é uma chamada com propósito. Ele não nos chamou para algumas coisas acontecerem. Não, Deus nos chamou para o extraordinário. A chamada de Deus, ela é com propósito. E às vezes, irmãos, nós precisamos estar ligados nele para entender qual é o propósito. A minha sogra, pastora, meu sogro pastor, eu pela misericórdia pastor, minha esposa pastor. E nós temos lá a minha cunhadinha tem 7 anos. Se chamar ela de missionária, ela não gosta. Tem que chamar ela de pastorinha. Porque ela fala, eu quero ser pastora também, vai ser. Aí eu falo para ela, mas por que você quer ser pastora? Eu quero ser pastora para falar as línguas estranhas que a minha mãe fala. Eu quero ser pastora que nem a minha irmã, porque minha irmã é pastora e casou com um homem bom. Aí eu falo, oh meu Deus do céu, eu falei, mas tudo isso não precisa ser pastora. Aí Deus olhou para mim, Deus falou comigo, a questão não é ser pastora, a questão é que ela entende que existe um propósito na chamada. Deus, ele não vai colocar qualquer pessoa no teu caminho quando você estar no propósito. Deus, ele vai colocar pessoas ligadas ao mesmo propósito que você. Deus, ele vai fazer que o nome dele seja glorificado na sua vida. E as pessoas que estão de propósito por aí, Deus vai fazer que você e eu, que estamos no propósito, possamos trazer essas pessoas para o caminho da luz. Aleluia. A chamada é árdua, a chamada é difícil, a chamada muitas das vezes ela é diferente daquilo que pensamos. E a minha sogra pregando esses dias, nosso ministério, no domingo, na nossa Santa Ceia, ela falou algo que acendeu meu coração. Existe 2 palavras distintas, e muitas das vezes nós colocamos ela por igual: sonho e projeto. Diga comigo, sonho e projeto. Todos nós aqui temos sonhos e temos projetos. E às vezes nós somos tão fiéis aos nossos sonhos que nós não aceitamos nada diferente que não seja incluído nos nossos sonhos. Às vezes Deus está falando de uma forma, mas eu entendo que não se encaixa no meu sonho. E às vezes eu rejeito o que Deus está falando porque eu sou fiel ao sonho. E eu achei muito interessante porque cada um de nós aqui temos um sonho. Por exemplo, existem pessoas que o sonho dela é pisar na lua. Ela sabe que talvez, ou 100% de certeza, nunca pisarão. Mas ela é fiel a esse sonho, ela alimenta esse sonho. Só que antes dela entender que ela precisa ser fiel ao sonho, ela precisa ser fiel ao projeto. Porque o projeto, irmão, é o que vai nos conduzir ao sonho. Então, antes de essa pessoa que quer pisar na lua e ela tem um sonho fincado e alicerçado nisso, Deus vai nos mostrar qual é as ferramentas que nós precisamos ter para pisar na lua. Então, irmãos, eu vim aqui nessa noite para dizer algo que eu aprendi também. Não é que você precisa ignorar ou rejeitar, não valorizar o teu sonho, mas você precisa ser mais fiel ao projeto do que ao sonho. Porque no projeto é onde você ganha as ferramentas de Deus. E qual era o sonho de Abraão, pastor? Ser pai. Qual era o sonho de Abraão? Constituir uma família. Só que do capítulo 12 ao capítulo 15, nada disso acontece. Ele é chamado por Deus. O Senhor fala para ele sair do meio da sua parentela. Ele leva consigo o seu sobrinho chamado Ló, porque a carência da paternidade de Abraão é tão forte que ele quer que as pessoas que estão ao seu redor vençam como ele venceu. Receba o que ele está recebendo. Alguém me entende nessa noite? E olha aqui para mim, muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque se Deus falou algo com o Senhor, pastor Alê, é um sentimento nosso em Cristo. E a compaixão
que o que aconteceu conosco aconteça com muitas pessoas. Só que Deus precisa trabalhar na nossa mente para que nós possamos mostrar para aqueles que nós queremos que Ele ande conosco, que muitas das vezes, e a maioria das vezes, não será igual àquilo que Deus fará em mim e nele. A carência de Abraão é tão terrível pela paternidade, pela falta de paternidade, que Deus é poderoso, que no meio da chamada Ele lança uma profecia: eu te farei pai de multidão. Irmãos, toda a palavra de Deus, você pode observar que o Senhor, Ele já declara de uma forma profética o fim. E a gente precisa entender que essa palavra profética que o Senhor lança para nós, que é o fim de todas as coisas, ela tem um princípio. E para que o fim aconteça conforme a palavra de Deus, nós temos que aprender a viver o princípio. Em Números diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Como é que Deus libera uma profecia no meio da chamada e diz para Abraão: eu te farei pai de multidão, sendo que nem pai de filho ele era. Mas Deus estava dizendo para ele: eu já te vejo lá no final. E por saber o teu final, eu preciso mostrar e te trazer uma esperança. E no meio dessa esperança nós vamos trabalhar de princípio. Deus chama, Deus o abençoou, decretou que ele seria pai de nação, pai de multidão. Ele leva Ló do capítulo 12 ao capítulo de número 15, e há várias discordâncias. Ele leva Ló no meio do caminho a uma discussão, porque Deus começa a engrandecer o nome de Abraão. Abraão agora ele é pai de pastores, Ló também tem os seus pastores, e há uma discussão no meio do caminho. A Bíblia diz que o tempo vai passando, pastores, igreja, obreiros, e Abraão vai vendo que aquilo que Deus falou para ele lá no capítulo de número 12, parece que foi deixado para trás. Parece que foi deixado de lado. Mas, irmãos, Deus, Ele é tão poderoso que Deus está amadurecendo o meu e o teu milagre. Você acredita nisso? Olha para alguém que está ao seu lado, diga para ele: Deus está amadurecendo o teu milagre. E no meio do amadurecer o meu e o teu milagre, Deus também Ele vai nos moldar. Aleluia. E no meio desse amadurecimento, no meio desse tempo, não percamos a nossa fé. Não percamos aquilo que Deus falou ao meu e ao seu coração. A palavra do Senhor, ela é viva e é eficaz. Aleluia. No capítulo de número 15, irmãos, ele está deprimido, angustiado, entristecido, com medo. Ele está solitário porque ele vê que no meio do caminho ele cresce financeiramente, ele cresce como uma pessoa popular no meio de todo mundo, mas ele vê uma condição. A Bíblia diz que há um jovem que ele traz para perto dele, o Damasceno, chamado Eliezer. E a história diria que se porventura naquele momento Abraão morresse e a sua esposa, toda a sua herança era para ser passada para o jovem que vivia na sua casa, chamado Eliezer. E no meio dessa preocupação o Senhor vem avivá-lo e relembrá-lo da promessa que o Senhor tinha decretado para a vida dele. A idade de Abraão vai passando, vai aumentando, ele vai se tornando cada vez mais velho, o tempo vai passando, mas a promessa de Deus, ela é viva e eficaz. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela é fiel sobre as nossas vidas.
E eu quero ler novamente com os irmãos, olha o que Deus fala depois desses acontecimentos. Irmãos, por que é que Deus não falou no meio do acontecimento? Porque Deus esperou ver qual era a atitude de Abrão no meio dos acontecimentos. Depois que tudo isso passou, Abrão foi aprovado no meio do caos, no meio da angústia. Deus aparece para ele, fala para ele através de visão: Abrão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, a sua recompensa será enorme, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu Senhor. Deus está dizendo para nós, Deus está dizendo para algumas pessoas nessa noite, em som e bem claro: não tenha medo, eu vou te defender, eu vou te defender, eu sou a tua fortaleza. Parece que as coisas não estão acontecendo, parece que o que Deus prometeu está longe de acontecer, mas Deus está nessa noite falando ao meu e ao teu coração: não preocupe a tua alma, descansa em mim, porque eu sei o que eu estou fazendo. Abraão diz: Senhor, eu quero ser pai, o Senhor me deu herança, o Senhor me deu condições, o Senhor fez tudo aquilo que o Senhor disse que iria fazer na minha vida, mas algumas coisas que eu quero pessoalmente parece que está distante. A Bíblia diz que Abraão olha para Deus e fala: Deus, será que eu vou dar toda a minha herança a Eliezer o Damasceno? Deus fala para ele no versículo de número 4: não, o seu herdeiro não será Eliezer, o seu herdeiro será um filho gerado por você. O seu herdeiro será aquilo que você está gerando. E a pergunta de Deus para essa noite, para mim e para a tua vida é: o que é que você está gerando? O que é que nós estamos gerando? Deus, Ele nos chamou e nós confiamos na sua chamada. As dificuldades querem nos paralisar, as tristezas querem nos paralisar, as angústias querem nos paralisar. Parece que a promessa de Deus está distante, mas há esperança para a árvore que fora cortada. Sabe, queridos, que eu e você precisamos entender de uma certa forma, não só através da boca do pastor, não só através da boca dos profetas, mas principalmente através da palavra, o Deus que nos chamou. E através da chamada de Deus, através da nossa obediência, é um Deus que vai se responsabilizar por tudo. É um trabalho, irmãos. Deus está trabalhando em nós, Deus está trabalhando no milagre, Deus está trabalhando no processo, porque existe um propósito no meio dessa chamada. E tudo aquilo que vem querendo fortalecer, criar força para nos desanimar nessa noite cairá por terra, porque você tem um projeto, você tem um propósito, você tem um plano. O plano de Deus é perfeito, o que há de vir virá e não tardará. Aleluia! Bendito seja Deus. Deus não esqueceu de mim e de você. Deus, Ele não esqueceu de nós. Olha aqui, pai, mãe, Deus não esqueceu do teu filho. Deus não esqueceu da sua oração. Deus não esqueceu do teu choro de madrugada. Deus não esqueceu daquilo que você pediu a Ele em prol da vida da tua casa e da tua família.
Parece que agora o inferno, o diabo se levanta contra, para querer colocar coisas na cabeça de Abraão, dizer para ele: olha, você está esquecido por Deus, você está esquecido por Deus. E Deus aparece em meio à visão. Irmãos, eu quero dizer novamente essa palavra: Deus está disposto a aparecer a filhos que estão dispostos a enxergá-lo. Existe aqui uma disposição em nós para receber aquilo que Deus tem para nós. Qual é a nossa disposição mediante aquilo que Deus colocou em nosso coração? Nós temos um pai, nós temos uma paternidade que nos direciona, que nos dá direção, que nos rege a nossa caminhada. A nossa família está guardada em Deus, os nossos estão guardados em Deus. Olha o que Deus está dizendo para ele: Abraão, não só te darei um filho gerado por você e pela sua esposa Sara. Deus fala para ele, Deus levou ele para fora da tenda. Lembra que eu falei no começo da ministração? Às vezes estamos tão presos nos sonhos, às vezes estamos ali acorrentados nos sonhos. Deus quer nos levar além, nos levar além, nos levar além. Mas nós queremos estar na tenda, nós queremos ficar na tenda, nós queremos ficar presos nos nossos conhecimentos, nós queremos ficar libados naquilo que nós pensamos, nós queremos ficar presos, nós queremos ficar acorrentados. E Deus estava dizendo para Abraão: sai da tenda para me ouvir, sai da tenda para me ver, sai da tenda para me sentir, sai da tenda para sentir a minha glória. Senhor, em todo tempo o Senhor quer mexer com o meu conforto, sim. Tem áreas que estão confortáveis para nós, mas não estão confortáveis em Deus. E quando Deus entender que nós armamos um conforto pessoal e deixamos de ser guiado por Ele, Ele em todo tempo vai querer que a gente saia da tenda. Diga glória a Deus. Saia da tenda nessa noite. Senhor, já é de noite. Ele disse: sim, porque o que eu tenho para mostrar para você, você não consegue ver de dia. Senhor, eu estou cansado, sim, mas é no meio do seu cansaço que eu quero te mostrar. Senhor, eu estou desanimado, sim, é no meio do seu desânimo que eu quero te mostrar. Senhor, eu estou preocupado, sim, é no meio da sua preocupação que eu quero falar contigo. Senhor, eu estou desesperado, sim, é no meio do seu desespero que eu quero se revelar. Eu quero se revelar a você, mas você precisa sair para fora da tenda. Você precisa sair de fora daquilo que você construiu com a força do seu próprio braço e entender que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Abraão, sai para fora da tenda, sai para fora da tenda. E a Bíblia diz que quando Abraão ele sai para fora da tenda, o Senhor diz para ele: olhe para os céus. Olhe para o céu. Até hoje, no capítulo 12 ao capítulo de número 15, tudo aquilo que Deus fez, mesmo assim Abraão só olhava para a terra, só olhava para baixo, só olhava para o seu limite. E Deus estava dizendo para ele: olha para o céu, olha para o céu. E quando Abraão olha para o céu, a Bíblia diz: e conte as estrelas se você puder. Nós precisamos prosseguir, irmãos. Nós não
podemos desistir. Nós precisamos crer. É pessoal isso, irmãos. Escute isso, talvez o que eu irei falar aqui soa com uma exortação, mas não há mais tempo de viver pela oração de alguém. Não há mais tempo de ora por mim, se consagra por mim, faça isso por mim. Há tempo de se levantar e dizer: faça isso comigo, ore comigo, busca comigo, interceda comigo. Não há mais tempo, irmãos, de recuar, há tempo de prosseguir. Mas pastor, é difícil, ainda não aconteceu o que o meu coração deseja. Fique despreocupado, porque o Senhor diz: eu bem sei o pensamento que tenho de vós, que é pensamento de paz. Eu sei o que eu tenho ao vosso respeito. Mas Senhor, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. O milagre, a multiplicação, irmãos, ela não gera do nada. A Bíblia diz que Jesus estava no deserto pregando a palavra, e de repente as pessoas se assentaram na relva para ouvir a palavra do Senhor, e o Senhor diz para os seus discípulos: nós temos dinheiro, nós temos pães. Os discípulos disseram: temos tanto dinheiro e não temos pães alguns. O Senhor falou: pega esse dinheiro e vai até a venda e compre tudo de pão, para que nós possamos dar a essas pessoas, para que eles possam se alimentar, e quando deixar de ouvir a palavra, forem embora, voltarem para suas casas, eles possam voltar alimentados, e eles não desfaleçam no meio do caminho. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor sabe que a falta de estar ligado nele vai nos fazer desfalecer no caminho. Olha a importância do relacionamento, olha a importância de estar em Cristo, olha a importância de estar em Deus. Não perca o relacionamento com Deus por nada. E os discípulos colocam empecilho, mas irmãos, eu sou apaixonado, porque isso é coisa de mãe. A Bíblia diz que um dos discípulos disse assim: olha, aqui está um menino, um garoto, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Sabe, irmãos, uma mãe que olha para o seu filho e diz assim: eu não vou levar só o que é necessário para você, porque no meio do caminho você vai ter algum amiguinho que não vai ter o que comer, e você vai dividir com ele. Aí ele é disposto, irmãos. Talvez ele corre para a mãe e diz: mãe, a senhora fez a minha lancheira, a senhora separou esses 5 pães e 2 peixinhos. E os discípulos de Jesus estão pedindo: eu posso dar? A mãe diz: com certeza. Você entende que a multiplicação, ela não gera do nada. A multiplicação, ela vai vir daquilo que já temos. E a Bíblia diz que apresentaram para Jesus, e o Senhor pegou e, tendo dado graça, o partiu e dividiu para todo mundo. E todos que estavam ali foram bem alimentados, e sobraram muitos pães. Sabe por quê, irmãos? Porque a multiplicação foi trabalhada, a multiplicação veio da mão de quem estava disposto, porque quanto mais eu dou, mais eu recebo da parte do Senhor. Quanto mais eu entendo que eu estou no propósito, que eu estou ligado, mais eu compreendo, mais o meu coração se aquieta, mais eu fico ligado naquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a vida da minha família. Sai para fora da tenda, Abraão, olha para o céu e conte as estrelas se você puder. E a Bíblia diz que prosseguiu: assim será a sua descendência. Irmãos, quando Abraão saiu da tenda e ele olhou para o céu, a Bíblia diz que o seu coração se alegrou, a sua alma se alegrou no Senhor.
E quando a sua alma se alegra no Senhor, irmãos, a Bíblia diz no versículo de número 6, Abrão creu no Senhor e Deus o considerou Abrão justo por causa da sua fé. Sabe o que é isso, pastor? Sabe o que é isso, igreja? Deus estava renovando a fé de Abrão. Deus estava renovando a ideia de Abrão. Deus estava renovando o que Deus tinha a realizar na vida de Abrão. Deus estava renovando aquilo que o Senhor tinha prometido a Abrão. Você pode observar, irmãos, que o desejo de Abraão, ele é tão terrível em ser pai, que ele não espera o tempo de Deus. Ele quer pular as fases, ele quer pular o propósito, ele não espera o que Deus tem para a vida dele. E ele vai por meio de atalhos para alcançar aquilo que Deus falou para ele que ele alcançaria. Não peguemos atalhos na estrada que o Senhor está nos direcionando. Não existe meio termo. A palavra do cristão é sim, sim ou não, não. Esperemos no Senhor. O salmista Davi relata no Salmo de número 40, esperei no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espera em Deus, espera que o Senhor fará. Enquanto o Senhor não fizer, trabalhe, faça a sua parte, façamos a nossa parte como igreja, como membros, como cidadãos em Cristo e por Cristo Jesus. Deus, Ele realizará o que Ele prometeu quando Ele nos chamou. E quando Deus Ele nos chama, Ele garante, irmão, e Ele nos abençoa. E quando o Senhor nos abençoa, Ele multiplica nossas forças. Você crê nisso? Diga amém. Que as minhas e as tuas forças nessa noite, elas sejam multiplicadas. Aleluia. Que você nessa noite e eu possamos entender que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é o mesmo Deus que está nessa noite aqui, disposto a realizar na minha e na sua vida. Disposto a cumprir o propósito que Ele nos colocou. Disposto a nos fortalecer. Alegra o teu coração. Tenha de bom ânimo. Se esforce na promessa de Deus. Creia nos seus profetas e prosperarei. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você pode dizer glória a Deus. E Abraão creu no Senhor. E Deus considerou Abraão justo por causa da sua fé. Olha o versículo de número 7, eu achei isso terrível, de bom. Diz a Bíblia que Deus continuou falando com Abraão: eu sou o Senhor que tirei você da cidade de Ur dos Caldeus. Ele tinha um território, ele tinha um mapa geográfico onde era tudo favorável para ele. Deus, Ele é especialista em nos tirar do nosso conforto, de nos tirar da geografia que nós montamos e nos conduzir ao plano perfeito do propósito que Ele tem para nós. E Ele diz assim no versículo de número 7, te tirei de Ur dos Caldeus e fiz isso para lhe dar esta terra para sempre. E algumas traduções diz que para dar a você esta terra como herança. Não fique preso a uma herança. Deus tem muitas heranças a nos dar. Esteja ligado nele. Se coloque de pé, eu quero orar por você.
Irmãos, eu sirvo a Deus há 13 anos. Vai fazer 13 anos. Eu saí da vida das drogas, da rua. Eu lembro que eu andarilho andando pela vida errada, eu dizia: Senhor, nem sabia quem era Jesus, fazia a oração ou a minha reza do jeito que eu achava. Eu dizia a Deus: muda a minha história. Faz algo em mim, faz algo novo. Eu olhava assim e dizia a Deus: me dá uma família, me dá uma casa, me dá uma esposa. Senhor, faz algo na minha vida. E o Senhor me alcançou pela sua misericórdia. O Senhor me deu uma esposa, uma companheira, uma amiga que guerreia junto comigo. Já passamos por tanto processo. Fizemos 7 anos esse ano de casado e 10 que nos conhecemos. Nesses 3 anos, fora os 7 anos de casado, foi o período do namoro e do noivado. Foi o período de orar, um período de pedir direção a Deus. E estamos ligados no projeto e no propósito que Deus tem para nós. Deus nos confiou, irmãos. Deus entregou algo em nossas mãos. E o que Deus entregou, Ele é precioso. Então talvez você entrou nessa noite aqui, irmãos, com pouca fé, cheio de medo, cheio de angústia, cheio de tristeza no seu coração. Alegra-te no Senhor. Alegra no Senhor, porque o Senhor fará. Alegra no Senhor, porque o Senhor te chamou, o Senhor te abençoou em meio à chamada, e o Senhor multiplicará na sua vida para a glória do nome dEle. Eu quero ler aqui, enquanto os irmãos tocam esse solo maravilhoso. Olha o Salmo de número 126. Quando o Senhor libertou os seus filhos do cativeiro e os trouxe de volta a Sião, nossa vida parecia como um sonho. Ríamos e cantávamos sem parar de tanta alegria. Muitas nações por toda a terra reconheciam: grandes coisas o Senhor fez por eles. E nós dizíamos: é verdade, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Aleluia! Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite? Se prepare para se encher de risos e colocar cântico novo sobre a sua boca. Sabe o que o Senhor está dizendo? No lugar da vergonha eu vos darei dupla honra. Sabe o que o Senhor está falando para mim, para você, através da palavra em Salmo 126, alegra-te no Senhor de todo o teu coração. O Senhor realizará os sonhos dele sobre a nossa vida. O Senhor, Ele vai libertar os que estão cativos. Eu quero profetizar. Se alguém dentro do seu lar cativo, o Senhor vai trazer de volta para Sião. Sião é um lugar de louvor, Sião é um lugar de adoração, Sião é um lugar de cântico, Sião é um lugar de risos e risos de alegria. Enche o teu coração de esperança. Não desista, olha o que o Senhor diz. Ó Senhor, encha novamente a nossa vida de bênção, como as chuvas do inverno enche os riachos secos do deserto. E quem planta as sementes chorando colherá as espigas com cânticos de alegria. Quem sai com a cesta de semente chorando enquanto lança a semente, voltará carregando
voltará carregado de feixes de espiga, cantando de alegria. Enquanto aquilo que você deseja não aconteceu, não retenha a sua semente, lança o teu pão sobre as águas, lance a semente para a tua casa, lança a semente para a tua família, lança a semente para o teu trabalho, lança a semente para a empresa, lança a semente para o teu ministério, lance as sementes para os teus filhos. Aleluia. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Yabaracalabaracando, yabarachuribicandarábia. O Senhor está regando a terra. O Senhor está molhando a terra. Receba nesta noite sobre a tua terra. Ó Senhor, enche novamente a nossa vida de bênçãos. Como as chuvas do inverno enche os riachos secos do deserto. Enche a nossa vida novamente de bênçãos. Existe uma água, um rio. Existe um poder de Deus nessa noite para alimentar a minha e a sua vida. Nesses últimos dias a nossa oração precisa ser: Senhor, faz de novo. Faz, Senhor, de novo. Faz o teu milagre. Senhor, me dê alegria. Senhor, faça que a minha boca se encha de riso. E a minha voz, Senhor, ela se encha de cânticos novos. E que eu possa declarar: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Pai, nesta noite eu intercedo e oro pelos teus filhos. Somos teus ministros, somos teus filhos. Se submetemos, Senhor, à tua voz. Não queremos andar longe, Senhor, da tua presença. Quem éramos nós, Senhor, antes de te encontrar? Quem éramos nós antes de abraçar o Senhor? Perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que de forma egoísta nós fugimos da tua rota e pegamos as direções do nosso próprio coração e do nosso próprio caminho. Assim como Abraão, Senhor, creu no Senhor e foi imputado como pai da fé. Nós queremos crer, Senhor, não só nessa noite, mas até a volta do Senhor para nos buscar. Enche o nosso coração de fé. Enche o nosso coração de esperança. E o teu nome venha a ser glorificado. De olhos fechados ainda. Comece a orar ao Senhor. Comece a falar com Deus nessa noite. Enquanto você está aqui, interceda por alguém que não veio. Interceda por alguém que está em casa. Interceda por alguém que está no seu coração. Tem alguém que você conhece que está entristecido, entristecida. Tem alguém que você conhece que precisa de um toque, que precisa da presença do Abba, que precisa se encher como a chuva molha os rios do deserto. Você precisa entender o propósito que Deus tem para a sua vida. Interceda por alguém. Diga: Senhor, molha a terra.
Molha, Senhor. Que haja renovo nessa noite, Senhor.